Oi, 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 boa noite, boa noite. Vamos chegando para nossa live terapia de hoje, nosso momento terapêutico, toda terça-feira, às 20 horas. É o dia, é o momento que eu fecho a minha agenda para os atendimentos aos meus pacientes e você se torna meu paciente, minha paciente, e a gente vem ter aqui esse momento que a gente vem cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, para que a gente possa cada dia mais estar tendo o nosso emocional potencializado, nos colocando na rota do extraordinário. O nosso emocional, ele precisa servir como um trampolim que vai nos proporcionar a condição de termos vida em plenitude. O nosso emocional precisa funcionar como um trampolim que vai nos colocar na rota do extraordinário. E é sobre isso que a gente vem aqui toda semana conversando nesse momento terapêutico em que a gente pode estar cada vez mais avançando para que a gente possa ter resultados cada vez mais significativos. Sejam todos muito bem-vindos. Estou lendo aqui os recadinhos de vocês. Boa noite, Mel. O Edivan também passando por aqui. Meu aluno, Rosângela, Miriam, muita gente passando por aqui. É sempre muito bom ter todos vocês aqui. Aproveita enquanto o Instagram está reunindo mais pessoas, mandando o convite para outras pessoas virem. Aproveita para mandar um aviãozinho chamando seus amigos para virem participar aqui dessa nossa live terapia, nosso momento terapêutico, toda terça-feira. E hoje, como não podia ser diferente, a gente vai ter uma super aula. Já pega papel e caneta, porque eu preparei um conteúdo muito top, que a gente vai conversar sobre isso. Como encontrar os gatilhos que disparam as crises de ansiedade. Além de encontrarmos os gatilhos, eu quero te ajudar também a entender o que a gente faz para desacionar esses gatilhos e fazer mudanças que, em vez de termos gatilhos disparando ansiedade, já pensou que coisa boa se a gente tivesse, ou se a gente conseguisse desenvolver gatilhos que nos gerem superação, gatilhos que nos gerem disciplina, determinação, foco, gatilhos que nos levem a ter o nosso emocional fortalecido a tal ponto que esse fortalecimento vai fazer com que a gente possa ter resultados cada vez mais significativos, tendo aquela vida que a gente sempre sonhou em conquistar, mas que muitas vezes a gente olha e fala assim: ai, não consigo, não é pra mim, parece que nunca vai dar nada certo pra gente. Isso é um mito, é um erro de pensamento. É possível sim que o nosso emocional seja o nosso grande diferencial competitivo, é possível que o nosso emocional seja o nosso grande impulsionador de uma vida em plenitude. Tem interesse nisso? Quem tem interesse em fortalecer o seu emocional para que o seu emocional te gere resultados extraordinários? Digita aqui, eu quero ver quem é que tá aí em busca disso. Quem tá querendo o fortalecimento do emocional, quem tá querendo uma vida diferenciada e tá cansado de ser refém do emocional, de ter o emocional travando a vida, mas que tá querendo fazer com que esse emocional destrave para ter resultados significativos. Muito bem, tô vendo aqui vários eu também quero e tenho buscado e trabalhado todos os dias para ter isso. Então vamos lá? Vamos começar? Como que a gente faz então para encontrar os gatilhos que disparam as nossas crises de ansiedade? Já pegou papel? Já pegou caneta? Porque você vai precisar. Tô te avisando, depois não reclame. Deixa eu colocar aqui meu celular para carregar, não pode no meio da aula cair aqui a bateria. Então já tá aqui carregando. Então
pega papel, pega caneta, aproveita para ir anotando aí, porque hoje vai ter muita coisa para você anotar. Bom, então como que a gente faz para encontrar esses gatilhos que disparam a ansiedade? Eu gosto sempre de trazer uma ilustração. Eu acho que as ilustrações, elas são muito ricas e nos ajudam a ter uma compreensão mais simples, mais fácil do que está acontecendo na nossa vida emocional. Vocês sabem do meu compromisso aqui com vocês de trazer a psicologia de forma científica, de forma séria, de forma dinâmica, mas de forma simples. Simples no sentido de que todas as pessoas possam entender, possam ter acesso ao conhecimento, porque eu não acredito que a psicologia ela deva ficar presa dentro de 4 paredes, né, no consultório do psicólogo, acessível apenas a um grupo restrito de pacientes. Por que um grupo restrito de pacientes? Porque a gente não consegue atender muitas pessoas, né? Nossa agenda não comporta. E existem tantas pessoas que precisam de informações. Então, quando eu falo que aqui o meu Instagram é a extensão do meu consultório, eu acredito muito nisso e esse é um direcionamento que eu tenho, porque eu entendo que aqui é uma porta de entrada e de saída de informações que gerem transformação na vida emocional de todos aqueles que estão aqui comigo. Então, eu não posso ficar com conhecimento só para mim. E aí, nessa perspectiva, eu tento traduzir de uma forma que todas as pessoas que não sejam psicólogos, inclusive os tantos psicólogos e terapeutas que me acompanham aqui, possam ter acesso também a essas ferramentas, a essas estratégias. Quase que não sai, né? Tá embolado aqui. A essas estratégias que podem gerar saúde emocional, fortalecendo assim a nossa vida emocional. Então, assim, as ilustrações, elas nos servem como essas ferramentas para tornar o conhecimento científico mais acessível, mais facilmente entendível para todas as pessoas. Então, assim, eu gosto de pensar na seguinte ilustração. Imagine que você mora numa casa que tem um jardim bem grande. Esse jardim, na frente da sua casa, ele foi muito bem cuidado, muito bem planejado. Você investiu um dinheirão nesse jardim e tem um lago, tem várias flores ornamentais, diversas plantas diferentes. E é um jardim que você tem muita estimação. Sabe aquela visita quando chega na sua casa? Você faz questão de mostrar o jardim, porque é um jardim diferenciado, grande, em que você tem aquelas mesinhas, aquelas cadeirinhas que você pode sentar ali, ter um momento de relaxar, ter um momento de fazer leituras, e você ama esse jardim. Uma bela noite, você acorda no meio da noite com um barulho ensurdecedor. E você tá meio atordoado sem saber o que está acontecendo, e você descobre então, quando você abre a porta da sua casa, que existem bombas caindo dentro do seu jardim. Lá de fora, essas bombas estão sendo jogadas, estão caindo dentro do seu jardim e está destruindo o seu jardim. Mas peraí, é o seu jardim que você investiu tanto tempo, tanto dinheiro, tanto cuidado, que tem um significado tão especial para você, e existe, não sei como, nem onde, nem quando, nem porquê, bombas estão sendo arremessadas, estão caindo no seu jardim, estão destruindo o seu jardim. Esse é o cenário. Aí, imagina, tenta visualizar esse cenário, tá? E nesse cenário, o que vai acontecer? Você vai, então, o que faz sentido para você?
você começar a correr lá no seu jardim para tentar recolher as bombas e jogá-las, né, dar um fim nas bombas e aquela preocupação, eu preciso limpar o jardim, eu preciso tirar essas bombas aqui, eu preciso organizar aqui para que o meu jardim volte de novo a estar bonito, a estar bem ornamentado. Ou será que a sua prioridade vai ser encontrar onde é que está o canhão que está jogando essas bombas para dentro do seu jardim? Qual é a prioridade? Limpar a sujeira do jardim, recolher as bombas ou encontrar o canhão? Eu quero que você escreva aí para mim. Qual é a prioridade? Tirar as bombas, se você acha que essa é a prioridade, escreve aí bombas. Ou se você acha que a prioridade é encontrar o canhão e desativar esse canhão, escreva canhão. Escreve aí para mim, qual é a prioridade? A bomba, trabalhar a bomba ou trabalhar o canhão? Escreve aí para mim. Qual vai ser a sua prioridade? O que você acha que precisa fazer de imediato? Claro que as duas coisas são importantes, mas eu quero saber qual é a sua prioridade. O que você entende que é necessário, que é mais urgente você atuar nesse momento que você viu que o seu jardim está todo destruído e que tá bombas atrás de bombas sendo jogadas dentro do seu jardim. Exatamente isso que vocês estão colocando. Canhão. Você precisa encontrar esse canhão para que você então desacione o canhão para que então cesse esse ataque ao seu jardim e depois então você vai lidar com toda a bagunça, toda a destruição que essas bombas geraram aí no seu jardim. Ok. Então, veja, pensando nesse contexto, pensando nessa ilustração, vamos trazer isso para a ansiedade. O que isso tem a ver com a ansiedade? As bombas, né? O jardim é a nossa mente, tá? A nossa mente é o jardim. Deixa eu fazer uma anotação aqui de uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês. Jardim, ok. A nossa mente é o nosso jardim, que a gente precisa cuidar dele, que a gente precisa investir nele, que a gente precisa trabalhar de forma que o nosso jardim seja um jardim, né, a nossa mente seja bem cuidado. Eu não posso colocar... Percebe que não faz sentido você ter um jardim na sua casa e você encher ele de lixo, de entulho, deixar o mato tomar conta. Percebe que não faz sentido? Um jardim, você quer que seja o seu lugar de refúgio na sua casa. A nossa mente é o nosso jardim. E aí, gente, vamos começar a fazer a nossa mente aí pegar fogo. Que tipo de cuidado, de investimento você tem feito no seu jardim, na sua mente? Você está de fato cuidando do seu jardim, da sua mente, dos seus pensamentos? Você está trazendo flores, plantas ornamentais, situações que vão tornar o seu jardim, que é a sua mente, um lugar agradável, um lugar de refúgio, onde você encontra paz, onde você encontra equilíbrio, onde você encontra discernimento, orientação para seguir o seu dia a dia? Ou será que você está entupindo o seu jardim mental com lixo? Como que você está cuidando do seu jardim? Será que no seu jardim, que é a sua mente, será que não existem situações aí que precisam ser arrancadas? Será que não existem pedras, entulhos? Será que não existe mato? Será que não existem ervas daninhas que estão prejudicando o seu jardim? E por isso o seu lugar de refúgio, o seu lugar de equilíbrio não está sendo o seu grande desafio, o seu grande lugar de desequilíbrio?
Como você tem cuidado do seu jardim, da sua mente? O quanto você tem investido para que a sua mente seja uma mente saudável, uma mente diferenciada, uma mente que te traga vida em abundância? Que tipo de alimento você tem trazido para a sua mente? Queridos, existe hoje uma cultura de entretenimento lixo para tornar a nossa mente uma mente enfraquecida. A gente tem muitas vezes colocado para dentro da nossa mente conteúdos lixos que nos colocam na inércia, na inatividade. A gente passa horas e horas alimentando a nossa mente de conteúdo lixo. A gente fica ali rolando as nossas redes sociais e só tem videozinhos rápidos, engraçadinhos, um monte de besterol que vai fazendo com que a gente tenha inclusive impaciência de absorver um conteúdo significativo, relevante, que gere transformação na nossa vida. E a gente está treinando a nossa mente para gostar apenas de alimento lixo. Conteúdo lixo, conteúdo vazio, conteúdo que só vai gerar em você mais aceleração, porque tem que ser um vídeo mais rápido do que o outro, mais engraçado do que o outro, e que não te leve à reflexão, que não te leve à tomada de consciência, que não te leve à transformação. Me diga onde você vai chegar com essa cultura de entretenimento lixo, alimentando a sua mente dia após dia, hora após hora. Onde você vai chegar? Que tipo de transformação relevante e significativa você espera ter na sua vida? E a gente já começa assim, tá? Já começando. Porque a gente precisa parar e fazer reflexões significativas. E um detalhe, os nossos filhos estão aprendendo com a gente esse tipo de entretenimento lixo, esse estilo de vida. E a gente precisa mostrar pelo exemplo, pelo diálogo, por diversas estratégias, que esse não é um modelo saudável de se viver. Inclusive, aproveito aqui para fazer um parêntese, estão abertas as inscrições da nossa próxima jornada. É uma jornada toda nova, gente, 100% nova. Nunca tratei dessa temática aqui. Vou tratar do tema da ansiedade infantil. Como que a gente pode fazer um processo de alfabetização emocional dos nossos filhos para que eles tenham a sua vida emocional fortalecida. Para que eles parem de viver 24 horas por dia praticamente na frente de telas, mas que eles possam ter um emocional forte, estabelecido, longe da ansiedade, do medo, da insegurança, da baixa autoestima, fazendo coisas significativas que coloquem a vida deles na rota do extraordinário. E a grande questão é como você, pai, professor, terapeuta, líder religioso, enfim, como nós adultos podemos fazer esse processo de fortalecimento emocional das nossas crianças e adolescentes. Essa jornada vai acontecer de 7 a 9 de agosto, agora no início do mês que vem. E as inscrições já estão abertas, 100% online, gratuita. E você só precisa clicar no link lá na bio do meu canal, fazer a sua inscrição e de lá você vai receber todas as informações que você precisa para participar dessa jornada. Vamos lá, seguindo. Então veja, o jardim, ele representa a nossa mente. As bombas, o que significam as bombas que atacaram esse jardim e que estão destruindo o nosso jardim? As bombas são os nossos sintomas dos nossos transtornos emocionais.
No caso aqui do que a gente vai falar hoje sobre as crises de ansiedade. Então as bombas, elas representam os sintomas. Percebe que, me diz uma coisa, pensa comigo. Você estava, na ilustração que eu trouxe para você estava na sua cama, dormindo, no meio da noite, tranquilo, paz e amor, quando você acordou com o barulho, com a confusão que as bombas estavam gerando no seu jardim, correto? O que te alertou o que te alertou de que alguma coisa não estava bem? Foi o canhão ou foram as bombas? O que te alertou? Que te fez acordar, tomar consciência e falar, peraí, tem alguma coisa aí que tá acontecendo, que tá errado e eu preciso tomar uma atitude. Percebe que foram as bombas que te alertaram que tinha algo de errado e que você precisava tomar uma atitude. Então veja, os sintomas das crises de ansiedade, eles são figurados aí por essa bomba que está atacando o jardim. Qual é a função dessas bombas? Ou seja, dos sintomas? Eles funcionam como alertas para se comunicarem com a gente dizendo, ei, acorda, acorda, o seu jardim está sendo atacado. Acorda, você acha que tá tudo bem, mas não tá bem. O seu jardim está sendo ameaçado, está em perigo. Então, muitas vezes a gente olha para os sintomas como algo muito ruim, muito hostil. E tá certo que os sintomas eles nos incomodam muito, mas é importante que você entenda qual é a função do sintoma na crise de ansiedade. Os sintomas, eles servem de alerta para te ajudar a ter uma tomada de consciência, te alertando de que existe algo de errado no seu jardim, que você precisa entrar em ação, que alguma coisa fugiu do controle e que você precisa tomar uma atitude. Ok? Entendeu a função do sintoma? Agora veja só, se a gente ficar apenas fixado no sintoma, o sintoma ele tá me alertando, eu preciso trabalhar esse sintoma, eu preciso retirar esse sintoma, eu preciso de toda forma, o mais rápido possível, me livrar dessas bombas, desses sintomas, porque eles estão destruindo o meu jardim, que é a minha mente. Percebe que se você ficar apenas conectado com as bombas, apenas preocupado com os sintomas, trabalhando os sintomas, tentando retirar os sintomas, e você não for encontrar onde está o canhão que está acionando essas bombas, que está fazendo com que essas bombas alvejem o seu jardim, percebe que você pode até retirar todos os entulhos, todas as bombas do seu jardim, mas você não vai ter resolvido o problema na essência. Porque qual é a essência do problema? A essência é o canhão que está disparando as bombas contra o seu jardim. Ou seja, trazendo isso então para nossa questão emocional da nossa crise de ansiedade. O que se o canhão ele representa o sintoma, se o canhão representa o sintoma, se a bomba representa o sintoma, o que o canhão representa? O canhão representa o gatilho que está disparando o sintoma que está fazendo essa arruaça aí na sua vida emocional, na sua mente. Então pensa aqui comigo. Isso é muito importante você entender esse mecanismo, esse funcionamento. Muitas vezes, numa crise de ansiedade, nossa principal preocupação é nos livrarmos dos sintomas, correto?
Por quê? Porque os sintomas, eles são incômodos. Porque os sintomas, eles nos oprimem, eles nos fazem passar mal. Mas, gente, não é o sintoma que é o seu principal inimigo. O sintoma não é seu principal inimigo. Por quê? Qual é a função do sintoma? O sintoma é te alertar para que algo não está bem na sua mente. Essa é a função do sintoma. Então, veja, ele tá ali como um aliado seu, como um amigo, dizendo: acorda que algo não está bem. Qual é o seu principal alvo? Qual é o seu principal inimigo que você precisa canalizar as suas forças se você quiser resolver de fato a questão do seu transtorno de ansiedade? Você precisa encontrar, desacionar e substituir e modificar esse gatilho que está disparando, fazendo com que o canhão dispare bombas no seu jardim, na sua mente. Então, veja, isso é muito importante. É muito importante você entender isso. Porque a gente corre um grande risco, inclusive como psicólogos. Eu sei que tem muitos psicólogos que estão aqui assistindo aqui a live. E muitas vezes a gente corre esse risco porque o paciente chega no consultório relatando diversos sintomas e o quanto esses sintomas estão gerando sofrimento para eles. E às vezes a gente fica tão envolvido e preocupado, como que eu posso fazer para aliviar os sintomas do meu paciente, que a gente corre um perigo de se fixar nos sintomas e esquecer o que está lá por trás do sintoma, que é o gatilho, que é a raiz do problema. Gente, enquanto você lutar apenas contra o sintoma, você não vai alcançar um resultado significativo no seu transtorno de ansiedade. Você quer um resultado significativo, você precisa ir lá na base. Você precisa ir lá no gatilho. O que está disparando esse sintoma? Enquanto você não encontrar isso, você vai estar apenas fazendo o trabalho... me fugiu a palavra aqui. Você vai estar apenas fazendo um trabalho superficial, mas não é essa palavra ainda. Gente, fugiu a palavra aqui. Quando você... Paliativo. Enquanto você não... Paliativo. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Enquanto você não localizar o gatilho, não trabalhar esse gatilho, não desconstruir esse gatilho, você vai estar apenas fazendo uma atuação paliativa. Por quê? Porque o seu principal gigante, gente, entenda isso. Entenda isso. Psicólogos que estão aqui comigo e todo mundo, entenda. O seu principal inimigo não é o sintoma. O seu principal inimigo são os gatilhos que estão disparando esses sintomas. Agora a gente precisa refletir. Os sintomas, eles são incômodos? Claro que são incômodos. Os sintomas, eles trazem um comprometimento à qualidade de vida do paciente? Claro que traz. A gente precisa se preocupar com os sintomas e fazer todo o manejo que for necessário e muitas vezes até recomendar que esse paciente procure um psiquiatra para entrar com uma ação medicamentosa para diminuir os sintomas. Claro que a gente precisa fazer isso, mas a gente não pode perder o foco. O nosso foco não são os sintomas. O nosso foco precisa ser entender, encontrar quais são esses gatilhos que estão disparando todo esse processo
e fazer um trabalho sério, significativo de transformação desses gatilhos. Enquanto a gente não chegar à raiz do problema, a gente vai estar apenas fazendo ações paliativas. Apenas ações paliativas. Então veja, muitas vezes vai ser necessário o uso da medicação. Inclusive hoje alguém me mandou numa caixinha de perguntas, me fez esse questionamento. Doutora, é necessário, sempre vai ser necessário o uso de medicação nos transtornos de ansiedade? E a resposta é não, depende. Cada caso é um caso. Existem situações, existem pacientes, existem demandas que a gente consegue, através do manejo psicoterapêutico, do atendimento clínico com um psicólogo, a gente consegue contornar todos esses sintomas, diminuir esses sintomas e fazer esse trabalho lá na raiz para que a gente resolva essa situação. Agora, quando o paciente ele chega com uma demanda de sofrimento, com muitos sintomas e com um agravamento na qualidade de vida dele significativos, por que não buscarmos a ajuda de um psiquiatra qualificado? Um psiquiatra que possa orientar o uso da medicação. Agora, gente, por favor, acho que a gente não tá mais nessa era em que assim, a vizinha da prima, da minha tia tomou esse remédio aqui e foi bom e resolveu o problema dela. Medicação é com psiquiatra. A gente precisa buscar um psiquiatra e começar a usar a medicação sob orientação do psiquiatra. Inclusive, a gente busca orientação do psiquiatra antes, durante e depois. Em que sentido? Não comece a tomar medicação sem que tenha sido indicado, prescrito por um psiquiatra. Você precisa desse acompanhamento durante o seu tratamento. E uma outra coisa muito importante, não retire a medicação sem a orientação do seu psiquiatra. Muita gente começa a tomar a medicação, aí começa, nossa, eu já tô bom. Vai lá e tira a medicação. Quando você tira a medicação sem a orientação do seu psiquiatra, você está se colocando numa condição em que você pode cronificar o seu quadro, ok? Tornar ele crônico. Você pode potencializar ainda mais os sintomas. Então, assim, não vale a pena. Não vale a pena. Deixa de agonia. Faça o tratamento de forma adequada, que você vai ver que vai dar certo. Então, assim, a gente se preocupa com os sintomas? Sim, sim. Claro que a gente se preocupa com os sintomas, claro que a gente vai tomar atitudes que sejam necessárias e possíveis de serem feitas para que esses sintomas sejam diminuídos. Só que a gente não pode perder de vista o objetivo final. O nosso objetivo final, o nosso objetivo principal não se resume apenas à questão dos sintomas. Os sintomas, eles são alertas. Os sintomas, eles estão aqui para nos fazer entender que a gente precisa tomar atitudes para mudar situações da nossa vida, para encontrar onde é que está o foco do problema. Então, a gente não pode se perder nessa dinâmica e ficar apenas conectado com os sintomas enquanto a gente não trabalha a base, o que está lá por baixo disso, que são os gatilhos que estão disparando esses sintomas. Claro isso, gente? Estão me acompanhando, estão aqui comigo, deixa eu ver, me digam aí, me dê um sinal, vocês estão comigo, estão entendendo, estão acompanhando. Tá fazendo sentido isso para vocês? Me sinalizem aí, porque aqui a maquininha de falar tá ligada e a gente, vou soltando aqui, porque eu acho que é muito importante vocês terem esse entendimento para que vocês possam
entender o que está acontecendo e até se posicionar de forma assertiva. Então veja, que bom, estão entendendo aqui, tô vendo as mensagens de vocês. Então veja, ao entender que a gente tem o foco no sintoma, mas que esse não é o nosso inimigo número 1, a gente precisa então ir encontrar o nosso inimigo número 1. Qual é o nosso inimigo número 1? É o canhão. São os gatilhos que estão disparando os sintomas. Wélida, como eu faço então para encontrar os gatilhos que estão disparando os meus sintomas? Primeira coisa, para você encontrar os gatilhos, primeiro você precisa identificar quais são os sintomas que você possui na sua crise de ansiedade. Existem sintomas gerais, mas nem todas as pessoas têm todos os sintomas e não é necessário ter todos os sintomas. Mas você precisa entender quais são os seus sintomas. Quando você percebe os seus sintomas, quando isso está claro para você, gente, isso é um divisor de águas. Isso é um divisor de águas, por quê? Ao você identificar, ao você ter claro quais são os seus sintomas, isso vai servir como um indicativo. Quando você começar a sentir, a perceber a chegada dos primeiros sintomas, isso já vai acender a luzinha dizendo, opa, peraí, tem uma crise de ansiedade que está se aproximando. Você não precisa esperar que os sintomas cheguem de forma avassaladora, tirando toda a sua estrutura emocional, para então você entender que está numa crise de ansiedade. Quando você conhece os seus sintomas, os primeiros indicativos, as primeiras sensações, você já fica alerta, entendendo que uma crise de ansiedade está chegando. Então é muito importante que você conheça quais são os sintomas da sua ansiedade. E é aquilo que eu tenho falado muito para vocês aqui, sobre a importância de que você faça um mapeamento da sua ansiedade. Mapeamento da sua ansiedade. Veja, os sintomas da ansiedade, eles se dividem basicamente em 4 categorias. Existem os sintomas físicos, os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais e os sintomas emocionais. Ok? Sintomas físicos, comportamentais, emocionais e cognitivos. Dessas 4 possibilidades aqui, dessas 4 áreas, existem então os sintomas dessas categorias aqui. É importante que você faça esse mapeamento da sua ansiedade para que você tenha claro quais são os meus sintomas físicos, quais são os meus sintomas comportamentais, os meus sintomas emocionais e os meus sintomas cognitivos. Você precisa se conhecer. Então, ao ter isso claro, através desse mapeamento da sua ansiedade, quando você começa a sentir os primeiros sinais e sintomas, você então já precisa fazer uma meta-análise da sua condição emocional. Wélida, o que é meta-análise? Anota aí essa palavra, meta-análise. Gente, a gente está muito acostumado a simplesmente sentir as coisas e não termos uma postura reflexiva sobre o que está acontecendo com a gente. A meta-análise é quando você para refletir sobre o que está acontecendo com você em busca de respostas. Eu falo que é pensar o pensamento. Pensar o pensamento. Então, veja, por trás de cada sintoma que a gente tem, existem pensamentos, crenças psicológicas, que são as nossas interpretações dos acontecimentos.
E eu preciso, se eu quero de fato encontrar os gatilhos, eu preciso encontrar quais são esses pensamentos, quais são essas crenças psicológicas que eu estou carregando, que estão disparando essas emoções, esses comportamentos, e estão me levando a uma crise de ansiedade. Eu preciso identificar quais são os pensamentos que estão disparando essas emoções, né? A ansiedade é uma emoção. Então, se é uma emoção, está associado, está vinculado a um pensamento. E esse pensamento é resultado da interpretação de algum acontecimento. Então, olha só, isso é muito importante você refletir sobre isso, você entender essa dinâmica. Começou a ter os primeiros sinais e sintomas. O que você faz? Vejo você se desesperar e começar, ai, não, de novo não, não acredito, não aguento mais, não quero mais, não vou, outra crise de ansiedade, eu não quero, não vou dar. Calma, respira. Não deixa a ansiedade tomar conta de você, é você que tem que tomar conta da ansiedade. Então você precisa refletir o que aconteceu. O que aconteceu aqui no meu ambiente? O que aconteceu aqui no meu pensamento que me desestabilizou emocionalmente? Isso é meta-análise, meta-reflexão. Pensar sobre o que está acontecendo para que você possa encontrar o que te está desestabilizando, o que está fazendo com que o seu corpo sinta necessidade de disparar alertas para te avisar e para te proteger, te colocar ou para lutar ou para fugir contra algum inimigo que ele está entendendo que tem algum inimigo e que você precisa então estar preparado, inclusive fisicamente, ou para lutar, enfrentar esse inimigo ou para fugir desse inimigo. Gente, a ansiedade, ela nos coloca nessa condição, nesse estado de alerta que a gente chama na psicologia de luta ou fuga. A crise de ansiedade, os sintomas de ansiedade, é isso, é preparando o seu corpo ou para lutar, porque a ansiedade está te dizendo que tem um perigo que está na iminência de acontecer. Então, ou você vai se preparar para lutar contra esse perigo, contra esse inimigo, ou você vai fugir dele. Então, os sintomas, os sinais e os sintomas, na realidade, é um mecanismo de defesa do seu corpo. Tudo bem que está baseado numa interpretação errada. Mas como ele fez essa interpretação, então ele aciona todo esse mecanismo para te proteger, para cuidar de você, para que você sofra o menor impacto, o menor dano possível. Então, os sinais e os sintomas, na realidade, na essência, eles não são inimigos, mas é o seu corpo dizendo, olha, eu te amo tanto, eu tô tão preocupado com você, que eu tô aqui para cuidar de você. Você precisa estar com o seu coração mais acelerado, o sangue bombeando mais forte, a sua respiração mais intensa, a sua pupila precisa estar dilatada para que você enxergue melhor, porque você precisa decidir se você vai lutar ou se você vai fugir desse perigo que está na iminência de acontecer. Então entenda que os sintomas é uma maneira do seu corpo dizer assim, olha, eu tô te amando, eu tô cuidando de você. Essa é a função dos sintomas. E aí o que acontece? Quando você identifica esses primeiros sinais e sintomas que estão te desestabilizando, você precisa imediatamente fazer um overview na sua vida, no seu ambiente, no que está acontecendo no seu entorno, para identificar o que aconteceu aqui, que mudança, que pensamento surgiu
que me desestabilizou e que colocou o meu corpo em estado de alerta. Gente, isso é muito importante, não é pouco, é muito importante. Quando você entender e começar a praticar isso, você vai começar. Eu sei que da primeira vez, de repente, você não consiga identificar, da segunda vez você não consiga identificar, mas não desista, você precisa ir fazendo essa autoanálise. Pensando os seus pensamentos. Que pensamento disparou na minha mente que fez com que todo o meu sistema de alerta fosse ativado? Você precisa encontrar qual foi esse pensamento que teve esse poder de ativar o seu corpo e gerar essa desestabilização no seu emocional. É através dessa análise que a gente consegue identificar quais são os gatilhos. Esses pensamentos, muitas vezes, são frações de pensamentos. Por isso que, às vezes, é desafiador encontrar. Mas não é porque é desafiador que não seja possível. É possível você encontrar. Por isso, a gente não pode desistir da primeira vez. Pensei, não vi nada, não entendi nada. Continua investigando. Vai refletindo. Vai analisando meu ambiente, trabalhe os seus sentidos. Será que eu ouvi alguma coisa? Será que foi algum som que me trouxe à memória, a recordação de alguma situação? Será que foi algum cheiro que eu senti que me trouxe uma recordação, me trouxe uma preocupação? Será que foi alguma coisa que eu vi? Será que foi alguma coisa que eu fiz? A gente precisa ter uma atitude investigativa. E é você que pode, você é o melhor perito para investigar a si mesmo, para identificar quais são esses gatilhos que estão te levando a essa desestabilização. Tava tudo bem, de repente, do nada, eu senti uma necessidade compulsiva de comer chocolate. Do nada. Gente, no campo emocional, nada acontece do nada. Tava bem, do nada começou uma crise de ansiedade. Nada acontece do nada. Sempre vai ter um gatilho disparador. E se a gente não parar para analisar, para refletir, para ter uma atitude investigativa de forma intencional, demorada, passando, refletindo, voltando o filme da nossa vida, voltando àquela cena. De repente, na hora, você não consegue fazer isso, mas depois que você se acalmou, depois que você se estabilizou novamente, você precisa voltar o filme da sua vida naquele episódio e fazer uma análise, uma reflexão, uma investigação para identificar o que aconteceu que me desestabilizou. O que aconteceu no ambiente e principalmente o que aconteceu aqui na minha mente. Que tipo de pensamento atravessou aqui e que me desestabilizou e que gerou todas essas demandas. Essa é a única forma que a gente encontra, que a gente vai lançar mão para identificar quais são esses gatilhos. Tem que ser intencional, tem que ser sistemático. E aí você vai anotando. É importante anotar. Por quê? Porque a gente precisa montar um dossiê, um relatório sobre como é que acontece as nossas crises de ansiedade. E você vai anotando, e com o passar do tempo você vai voltando a essas anotações e você vai percebendo então padrões de pensamentos, padrões de comportamentos, padrões de situações que te desestabilizam e você vai encontrando respostas. E aí você vai então identificando quais são os gatilhos que de fato disparam a sua ansiedade.
Depois que você encontrou, então, esses gatilhos, qual é o próximo passo? Não basta simplesmente identificar quais são os gatilhos. Eu preciso trabalhar esses gatilhos para desconstruí-los e para modificar todo esse processo aí. E como é que a gente faz, então, para, ao identificar os gatilhos, como que a gente faz para quebrar esses gatilhos, para desconstruí-los e para reconstruirmos outros gatilhos que sejam significativos e que nos gerem saúde emocional, fortalecimento emocional, maturidade emocional e não nos gere crises de ansiedade. Como é que a gente faz isso? É o tema da nossa aula da semana que vem. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui novamente e a gente vai, então, dar sequência a essa temática. Hoje a gente viu como que a gente faz para encontrar os gatilhos. Na semana que vem, a gente vai aprender como a gente faz para desarmar esses gatilhos e substituir esses gatilhos que nos geram ansiedade por gatilhos que possam gerar em nós saúde emocional. Será que vai valer a pena estar aqui na próxima semana? Vou esperar você, vou te esperar, ok? Então, terça-feira que vem, às 20 horas, a gente vai estar junto aqui dando sequência à aula de hoje e vamos então entender como que a gente faz para mudar toda essa dinâmica. Combinado? Combinado? Aproveita para já se inscrever na jornada emocional, nossa próxima jornada, que vai ser sobre ansiedade infantil. O link já está disponível aqui na bio, 100% online, gratuito, de 7 a 9 de agosto, às 20 horas. Não perde a sua vaga, faça a sua inscrição logo. Aproveita também para já mandar aqui essa live para seus amigos. É a forma que você tem de me apresentar para os seus amigos e ajudar com que eu possa ajudar mais pessoas. Quero ajudar seus amigos e eu não conheço eles. Só vou conhecer se você me apresentar. Então você faz essa ponte aí, me coloca em contato com seus amigos, manda essa live, esse conteúdo, essa aula para os seus amigos. E aproveita também, faz um print, coloca lá nos seus stories, me marca, @welidadancini, me marca. E por que fazer isso? Porque quando você faz isso, você me ajuda a ter maior engajamento. O Instagram entende que você gostou do conteúdo, que o conteúdo que eu trouxe é relevante para você. E se foi relevante para você, vai ser relevante para outras pessoas. Então, ele coloca mais pessoas em contato. E aí, a gente pode ajudar a fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Combinadinho? Gente, vamos ficando então por aqui, deixando aquele beijo especial lá no fundo do seu coração. Continuamos todos os dias com os nossos conteúdos, nossos stories ali comigo todos os dias. E na próxima terça-feira vou estar esperando por você também. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.